De volta com Troca de Passes nesse sábado. Belíssima nova abertura do Troca de Passes pra gente falar agora do jogo do Vasco do Criciúma. Que atropelo do Criciúma em São Januário. 4-0 fora o baile. Já discutimos que poderia ter ainda mais um gol aí mal anulado, ou no mínimo discutível, do impedimento do Felipe Vizeu. Mas enfim, Alex, já a gente vai trazer todo o roteiro do que aconteceu com a saída do Ramon Dias, mas o fato é que o Ramon e o Emiliano Dias deixam o comando técnico do Vasco depois dessa derrota. Mas não sei se diz só sobre esse jogo não, Alex. Acho que, claro que o 4-0, a goleada, ela tem um peso muito grande num jogo em casa, com a torcida lutando. Nem sei se é a decisão mais correta colocar toda a culpa no treinador, mas eram algumas decisões que vinham sendo questionadas do Ramon nos últimos jogos do Vasco, né? Eu não julgo só por esse jogo. Lógico que não foi um jogo bom do Vasco, mas porque também o Criciúma jogou e aproveitou super bem essas oportunidades. Depois o Vasco não conseguiu ser o Vasco do São Januário, mesmo o São Januário lotado. Então, o que acontece lá dentro, a gente ainda não tem ideia se teve algum outro tipo de desgaste. E se foi essa questão, se ele foi mandado embora pelo Twitter ou não, é que culminou nisso. Eu não via o Vasco necessitando de uma troca de treinador. Do mesmo jeito que eu não via o Cruzeiro, do mesmo jeito que, por mais que não estava bem o Carpini, do mesmo jeito que o Antônio Oliveira agora está, que às vezes 3, 4 jogos ele muda muito. Esse negócio que o Milito está conseguindo fazer com o Atlético está maravilhoso. Parece que se o Atlético fizer 4, 5 jogos ruins, o pessoal vai demitir ele. Entende? Então, essa questão ela vai além realmente de apenas o jogo de hoje. Eu acredito que sim. E o principal é se aquele ambiente, você percebe que a pessoa não consegue tirar mais algo dali. Mas o Vasco, enfim, ele não fez um jogo eficiente. Teve um adversário que foi super eficiente na sua proposta. Conseguiu marcar super bem o Vasco. Só que o Vasco, eu achei o Vasco, assim, não lúcido, mas pobre de criação. O Payet voltando agora, mas ele ficou muito, eu acho, aberto, o Sérgio. E ele poderia estar flutuando um pouco mais no meio para essa articulação, mas você vê que não fluía tão bem o jogo. E a hora que o Criciúma sai ganhando da maneira que foi, e depois vai lá, cada estocada dele acabou fazendo o gol, realmente foi murchando cada vez mais qualquer possibilidade do Vasco, independente dessa questão, se a gente imagina que tivesse algum atrito a mais ou não com a comissão técnica. Mas o fato é que realmente o Criciúma ele foi melhor nessa proposta, foi mais eficiente, e é um placar assim, interessante, né? Porque parece que o Criciúma... O vascaíno não acha muito interessante não, Alex. Tem uma outra palavra para isso. Desculpa. Desastroso, né, talvez. Eu falo assim, interessante de você refletir, que você fala assim, poxa vida, se for falar de novo em posse de bola, o Vasco ele teve. Só que em termos produtivos, cara, foi um resultado gigante. Parece que aqueles dias que o adversário, ou quem ganhou o jogo como Criciúma, amassou o adversário e conseguiu só ele jogar, né? Mas no futebolês, acho que o Criciúma botou o Vasco na roda, né? Botou. Eu acho que o Alex ele pega bem ao destacar o Criciúma, né? Muita gente esquece o Criciúma. Não, o Vasco. Não, teve o Criciúma. O Criciúma fez um grande jogo hoje, ponto. Ninguém ganha por acaso de 4-0. Ninguém ganha por acaso. Agora, o que eu acho que a gente pode falar do Vasco é que, assim, alguns problemas crônicos do Vasco hoje ficaram muito evidentes. Um pouco no primeiro tempo, muito no segundo, porque aí no segundo também já entrou o modo desespero, mas mesmo assim, né? Mas já entrou, né? Que é aquela história de você esvaziar o meio-campo, né? De separar os grupos, né? O grupo da defesa e o grupo do ataque. A recomposição do Vasco é muito complicada. Quando o Vasco perde a bola, o Vasco não consegue roubar a bola. Os jogadores estão distantes. Sim. Isso aí não é algo desse jogo, é algo que já vem andando, né? Então... Minha dúvida é se... acho que eu tenho essa sensação, e aí o que você fala, é uma crítica antiga ao trabalho do Ramon Dias, que ele já tinha tentado, ou parecia tentado corrigir outras partes. Do Campeonato Carioca, digo, não é do agora, do Campeonato Brasileiro. Não, é desse ano. Já é dessa temporada. Não tem uma certa, talvez pelo ótimo trabalho feito no ano passado, não houve uma demora, talvez, para as críticas serem feitas ao trabalho do Ramon nessa temporada? Por exemplo, a utilização do Payet aberto e não centralizado. A não utilização do Adson nas últimas partidas, ele ter preferido um menino que não era relacionado a 6 jogos, o Rossi que ia ser negociado. Tudo isso vai virando uma bola de neve.
Hoje tinha lá o menino Ryan, né? Mais uma opção na frente do Adson. Legal, etc. Mas aí o Payet, que era por meio... Ele mandava o David vinha flutuar. Os dois estavam se batendo, ele ia para a esquerda, né? Então, em nenhum momento o Payet fez questão, parece, de vir por dentro jogar, que seria a função. Exatamente. Melhor. Então, eu acho assim que tem isso. Agora, o Ramon. Ok, mas esse elenco do Vasco dava para fazer o que exatamente? A gente vai descobrir agora, né? Quando vier o próximo, né? O próximo treinador. E assim, daí o Matheus e o Galdames, um exemplo assim, quando ele tira e não tem esses dois, ele perde em agressividade, em tudo, porque o futebol é momento, cara. E você acaba... O esforço, ele é muito bom tecnicamente, mas ele não é o esforço da marcação, entendeu? E é esse equilíbrio que, de repente, acaba faltando, principalmente quando o Payet joga. Aí você não tem realmente esse potencial. Mas hoje foi algo realmente... Não, e Payet meia bomba hoje, né? Fisicamente... Retornando de uma lesão. Depois de uma lesão. Medel também, um cara que ficou aí um tempo com um treino meio estranho, né? No João Chile. Vitor, que estava vindo para concentração, bateu o carro, né? Teve isso aí. Uma série de fatores extracampo também, lesões, enfim. Jair, Paulinho, né? Tem muitas coisas que explicam o que aconteceu hoje com o Vasco. Em casa de 4 é muito complicado. É muito chato. E aí, na cronologia dos fatos, o que aconteceu após a derrota goleada em casa para o Criciúma foi a saída do Ramon Dias e houve esse pronunciamento. Primeiro, na verdade, oficialmente, o Vasco solta uma nota oficial no seu Twitter que informa, não fala em demissão ou em pedido de demissão, né? Nem o Vasco demite, nem o treinador deixou o cargo. O Vasco informa que, após a partida, Ramon e Emiliano não fazem mais parte da comissão técnica. Rafael Paiva, técnico da equipe sub-20, assume interinamente. E aí, essa era a notícia de momento. Vem, então, o pronunciamento do Ramon Dias ao lado do Emiliano, que a gente assiste agora no Troca. Primeramente, quería agradecer a todo el mundo acá que está acá adentro, a todo el mundo vasco, a un grupo, que un grupo pasé uno de los 8 mejores meses que me tocó hacer esta profesión, porque hicimos historia el primer torneo que a Genchi ficó acá. Es un momento duro porque a Genchi no esperaba terminar de esta forma. Y nada, agradecer, primordial que por siempre van a tener un vascaíno acá, tanto yo como mi familia vamos a torcer por Vasco porque es un club enorme. Lo que sí no gusté de la forma que acabó. Ayer que merecíamos otro tipo de respeto, no ser dimitido por Twitter, porque a gente fez muito por Vasco. Pero nada, el fútbol es así. Yo sé que vamos a tener revancha en algún momento. Algunos van a estar contentos y otros no tanto, mas siempre van a tener un vascaíno acá de corazón. No, preguntan. Primero yo también quiero agradecer porque desde que estoy en Vasco es la primera vez que me tocó vivir una situación de jugar para el descenso. Fue el primer club en mi historia de entrenador que me tocó luchar por un descenso. Siempre luché por títulos, por logros. Por eso mi currículum, si ustedes lo observan y lo ven, va a ser muy claro. Siempre la intención siempre fue de conseguir cosas y conseguir logros. Lamento lo que pasó por ahí, pero yo tengo que agradecer porque el cariño que me han dado acá en Brasil fue enorme. Agradecerle a toda la gente, a todos los vascaínos. Como dijo Emiliano, no esperábamos ser despedidos por ahí por Twitter. Sí que merecíamos otra cosa. Pero entendemos también que el fútbol es a base de resultados. Pero esto recién comienza, hablamos con los jugadores que es un camino largo todavía de recorrer. Esto recién empieza, recién comienza. Pero yo les tengo que agradecer porque me han brindado un cariño enorme. Por eso tengo que agradecer a todos, a los jugadores, al club, a la gente,
a todo el mundo y seguramente en algún momento nos encontraremos. Nos vamos a encontrar y por ahí tengamos que jugar en la Libertadores o en la Copa, en alguna cosa, pero solamente le tengo que agradecer el cariño que me dieron en Brasil. Muchas gracias. Agradecerles a todos. Agradecerles a todos. Para una sola cosa más. Una sola cosa más. No. Una sola cosa más. Eu escuto el programa de você, eu escuto todo, así que tranquilo. Al vascaíno, tem que fechar con este grupo. Porque cuando el año pasado fechó con el grupo, ayer las cosas acontecieron. Apoya al grupo, apoya al jugador, al grupo da la vida por vocês. Entonces, solo quería falar eso. Obrigado por tudo e nos vemos pronto. Saludos. Hasta luego, gracias. Claro que com esse pronunciamento a informação que haviam sido demitidos pelo Twitter gerou muito burburinho e apuração dos nossos colegas. No GE. Globo, a Emanuele Ribeiro, que acompanha o dia a dia do Vasco, a princípio apurou e trouxe a informação de que o que aconteceu, segundo informações, é que Ramon Dias e Emiliano haviam comunicado a um dirigente que pediriam demissão, foram ao vestiário e comunicaram aos jogadores. Nesse meio tempo, o Vasco soltou a nota oficial e houve um pedido deles para que houvesse este pronunciamento para se despedir. Logo depois, algumas horas depois, o Vasco soltou a sua nota de esclarecimento e aí reforçando a apuração da Manu e de outros colegas também de outros veículos que tiveram apuração parecida. Imediatamente ao final da partida, nos vestiários, Ramon e Emiliano pediram demissão ao gerente Cláudio Rocha. A comissão pediu que essa decisão fosse comunicada imediatamente à diretoria. Logo após, ambos comunicaram ao elenco e aos demais do staff a sua decisão, ainda no vestiário, esclarecendo que não faziam mais parte do grupo. Em sequência, a assessoria do clube do Vasco noticiou oficialmente, foi aquela nota oficial que mostramos aqui há pouco, e Ramon e Emiliano se despediram e pediram para se despedir também dos jornalistas. E aí, nesse pronunciamento, disseram que, na verdade, foram comunicados pelo Twitter, pela nota oficial do Vasco. Ou seja, vai ter muita discussão de multa rescisória por aí. Com tudo isso, eu retiro o que disse, ele estava realmente a ponto de atrasado de ser mandado embora. Então, por tudo isso aí, realmente... Posso tentar fazer um resumo de duas frases? Eu acho que Ramon Dias e Emiliano estavam loucos de vontade de ir embora, depois de tomar de 4 em casa, saber de toda a repercussão. O Vasco estava louco de vontade de se livrar dos dois, depois de tomar de 4, pela repercussão. E agora tem uma guerra de versões que vai ser decidida por advogado. É isso. Em algum momento, os dois lados lembraram que tem uma multa rescisória do contrato que acaba no ano que vem. E que faz toda a diferença dizer quem levantou o dedo primeiro. Exatamente. Isso vai ser, com certeza, discutido nos próximos dias, mas Ramon e Emiliano... não perca com isso. Sim, Ramon e Emiliano não são mais técnicos do Vasco da Gama. Vamos fazer mais